Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Saudações fotográficas a você que nos acompanha aqui no Século da Fotografia. Hoje nós vamos aproveitar essa semana, quando aconteceu o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e vamos falar de um fotógrafo negro. Um grande fotógrafo que fez parte não só da história da fotografia, mas dos movimentos negros aqui no Brasil. Hoje nós vamos falar do Januário Garcia. Ele é mineiro, nasceu em 1943, no dia 16 de novembro, poucos dias aí antes do Dia da Consciência Negra, que na época não era oficialmente ainda, e pertinho do meu aniversário, dia 18, escorpião igual a mim. Ele se apaixonou por fotografia logo cedo, morava na periferia de Belo Horizonte, mas ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, com 12 anos, e aí ele, meio desorientado, resolveu sair pelo mundo, ainda criança, meio adolescente, foi parar no Rio de Janeiro, passou vários anos em abrigos, na rua, mas ele acabou entrando para o exército quando ele tinha 17 anos, ele se formou paraquedista, e já começou a se interessar mesmo por fotografia e comprou uma Olympus e já começou a fazer umas fotos dos seus colegas ali. Ele gostava de fotografia, mas sem muito compromisso. Depois que ele acabou o exército, ele foi trabalhar em várias atividades, em outras funções e tal. E aí, na década de 70 e um pouco já, e portanto ele já na faixa aí dos 30, quem sabe um pouco mais, ele ficou desempregado, ele já era casado, e por incentivo da esposa dele, ele comprou a sua primeira câmera fotográfica já profissional. Ele comprou essa Pentax Spotmatic, que foi a primeira câmera, inclusive, que eu experimentei na minha vida. Primeira câmera SLR, assim, monoreflex. Uma baita câmera, pesada, uma qualidade excelente. E começou a fotografar e aprender a fotografar, começou a estudar. Já montou seu laboratório em casa, começou a aprender a revelar. Ele partiu do zero, já aprendendo, já era um pouco maduro até para fotografar, para começar a carreira, e não começou muito cedo. E aí foi para os jornais, começou a trabalhar em jornais regionais ali, perto de onde ele morava. Essa é uma imagem dele fotografando no carnaval, já alguns anos depois. E foi para ele muito difícil, porque nessa época o que se conhecia de fotógrafos negros, basicamente era o Walter Firmo, que é esse que a gente já falou sobre ele aqui no Século, e foi quem ele encontrou na profissão, não tinha quase ninguém. E ele começou a fazer fotos, era a época de ditadura militar, então essas cenas que a gente já viu pelas lentes de tantos outros fotógrafos. Mas aí ele entrou um pouco para o mundo das artes, porque ele resolveu montar um estúdio e ele quis fazer foto de capa de disco. Ele lutou muito para conseguir, porque era um mercado muito restrito, não havia fotógrafos negros trabalhando nessa época, e ele conseguiu fazer fotos dessa banda Peso, uma banda de rock, pequeno na época e tudo, mas foi o primeiro passo dele. Depois ele começou a ganhar confiança dos produtores, e aí fotografou Chico Buarque, Caetano Veloso, várias capas do Caetano, Fagner, Leci Brandão, que não só é uma grande sambista, cantora e tal, mas também militante dos movimentos negros também. E ali ele começou, não só pela Leci, mas já começou a se interessar. Era a época do Black Rio, né, que era um movimento Black Power no Rio de Janeiro. Ele se envolveu nesses movimentos. Essa é um disco do Fagner. O grande Raul, Toca Raul, fotografou muita gente. E aí nessa época ele começou a fotografar isso, né, os movimentos na rua, porque falava-se muito de uma democracia racial. Que na verdade não existe, que essa ideia de que o Brasil é um país que não tem racismo, que somos todos iguais, e aí eles propunham isso, né? Vamos mudar, tentar discutir isso e transformar efetivamente uma democracia e uma democracia racial de verdade. E ele se envolveu nesses movimentos, e aí ele começou a conhecer gente muito importante, famosa nesses movimentos. A gente vê aí, por exemplo,
o Abdias do Nascimento, que foi um teórico, um intelectual do movimento muito importante, e ele começou a fotografar essas pessoas. Nessa época, ele conheceu a Zezé Mota e, junto com ela, eles fundaram uma associação, que a gente vê nessa foto aí, que é do IPCN, que é Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Aí eles fizeram um trabalho interessante, juntaram vários atores, artistas no Brasil inteiro, fizeram um álbum de fotografia para mostrar que a TV não punha muitos atores negros na TV, e eles alegavam que era por falta de disponibilidade de atores negros. Eles provaram que não era verdade, tinha muito ator competente no Brasil, atores e atrizes negras. E aí ele fez vários retratos, e o trabalho dele de retratar essa pele negra, iluminar a pele negra, escolher uma luz adequada, é bastante técnica, ele tem uma linguagem muito própria, muito expressiva. Esse aí é o Nelson Sargento, fotografou muitos músicos e fotografou muito o cotidiano da população negra no Rio de Janeiro, especialmente, mas fez trabalho também na África e publicou diversos livros. Isso aqui é uma foto numa comunidade quilombola na Serra da Barriga, onde ficava o quilombo de Palmares. Registrou também muito da cultura e da religiosidade negra. A gente vê aqui uma folia de reis, né? E ele falou, entre várias coisas que ele declarou, que ele falou de coisas importantes e tal, ele disse também o seguinte, que dizia-se que não existia registro da história negra, mas que ele disse que as populações futuras não deixariam de ter uma história registrada, que teria uma história, que ele iria registrar essa história. Esse fotógrafo foi muito importante para registrar os movimentos e a evolução das lutas pelos direitos e pela igualdade racial aqui no Brasil. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. É um fotógrafo muito especial, um assunto muito específico e que deu sua grande contribuição. Ele morreu em 2021, vítima da Covid. É uma tristeza, né? É uma pena que ele tinha ainda muito mais para oferecer. Ele tinha já 80 anos, mas ele podia ainda oferecer muito e muito para a cultura brasileira. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo século da fotografia. Até lá.